Hoje nós vamos falar sobre síndrome do túnel do carpo. E vocês podem se perguntar, o que é o túnel do carpo? O que é essa doença? O que é essa síndrome? Olá pessoal, eu sou o Dr. Leomar Couto Leal, ortopedista. Se inscrevam no canal e façam seus comentários. Bem, o túnel do carpo, como vocês vão ver, ele é um túnel. Acontece no punho da pessoa. Então a gente tem um ligamento e os ossos em cima do carpo. Por aqui passam os tendões que fazem a flexão dos dedos e passa um nervo chamado nervo mediano. E esse rapazinho aí que é o responsável por esse problema. Quando você faz muito movimento repetitivo, escreve muito, um cabeleireiro, um professor que escreve muito no quadro, quem digita muito no computador, usa muito celular, você acaba usando muito esses tendões. Eles inflamam, criam um processo inflamatório local, que é uma tendinite. Essa tendinite, ela cria líquido e ajuda a comprimir o nervo. Então o nervo, ele está aqui e isso aqui começa a inchar. Então o espaço que cabia um, não passa a caber mais um. O nervo também sofrendo um processo inflamatório, o que acontece com ele? Ele incha. E se o espaço já estava apertado com a tendinite, vai ficar mais apertado ainda. Então você tem uma compressão desse nervo. O que isso provoca em você? Formigamento nos dedos e em algumas vezes dor. E essa dor e formigamento dos dedos, às vezes, também se irradia para o antebraço. E aí você tem que fazer uma série de coisas para se tratar. Porque senão você não vai conseguir fazer as coisas do seu dia a dia. Existem pessoas, inclusive, que falam que quando estão pegando um copo, uma coisa mais pesada, não tão pesada, um copo de café, não consegue sustentar, porque a dor é tão forte que ele acaba soltando pela falta de força. Não é só a falta de força, é a dor. A dor provoca aquela soltura do objeto. Então, às vezes, você pode estar com uma panela de água quente, soltar um café quente, soltar, se machucar, machucar outras pessoas. Então, você tem que tomar cuidado com isso. O que você tem que fazer com isso? Você tem que procurar o seu ortopedista. Ao procurar o seu ortopedista, vão ser pedidos alguns exames. Os exames principais para a síndrome do túnel do carpo são o ultrassom e a eletroneuromiografia. O ultrassom é um exame onde o médico vai vir aqui no local e conseguir passar um transdutor que vai enxergar o nervo lá dentro. Então ele consegue ver a grossura do nervo e o quanto de líquido tem ali. E a partir daí você consegue quantificar se a síndrome do carpo é leve, moderada ou grave. A eletroneuromiografia é um outro exame onde ela vai testar se o seu nervo está funcionando bem ou não. Essa dormência, essas dores, é um mau funcionamento do nervo. Então a eletroneuromiografia são algumas agulhinhas, também é colocada no seu braço por um médico que faz esse tipo de exame, e ele vai testar o nervo ponto a ponto. E em alguns momentos esse nervo vai dar problema, porque se ele está dando sintoma, claro, ele vai dar problema. E aí você vai ver se você também tem a síndrome do carpo, leve, moderado ou grave. E aí você volta com o seu ortopedista. Seu ortopedista, obviamente, vai avaliar seus exames e vai dizer a você se o seu caso é um caso cirúrgico ou um caso conservador. A maioria das vezes, na síndrome do carpo, o tratamento é conservador. Você precisa fazer repouso, ou seja, você precisa parar aquilo que eu falei lá atrás, aqueles movimentos repetitivos por um período. Além disso, você tem que fazer fisioterapia. Se você melhorar, beleza, está resolvido o seu problema. Tomou remédio também, que é importante. Tomou remédio, fez a fisioterapia, guardou o repouso, zerou tudo, ótimo, acabou seu problema. Não zerou o seu problema, aí você tem que operar. O que consiste a operação? Vocês lembram que eu falei para vocês? É um túnel. Em cima tem um osso, nessa parte de cima do túnel aqui tem um osso, na parte de baixo tem o ligamento carpal, que comprime o nervo e os tendões. Então o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um corte aqui na mão e vai abrir esse ligamento carpal.
Quando você abre, então o túnel que estava comprimindo o seu nervo, ele vai estar aberto e aí vai dar espaço para o seu nervo, mesmo inchado, parar de doer. Porque ele está doendo porque tem alguma coisa apertando ele. Então quando a gente opera, a gente solta tudo isso aí. Isso a gente faz nos casos mais graves. Então, geralmente a gente usa a ultrassom e a eletroneuromiografia para determinar a gravidade do caso. Em casos leves, tratamento conservador, 100% conservador. Casos graves, o tratamento, em sua grande maioria, é cirúrgico. E nos casos moderados, a gente faz uma tentativa por tratamento conservador, que em algumas vezes, em torno de 30% a 40%, a gente tem falha nesse tratamento conservador e a gente tem que partir para um tratamento cirúrgico. Após essa cirurgia, algumas coisas têm que ser tomadas em consideração. Lembrem-se que a síndrome do túnel do carpo ela foi provocada por movimento repetitivo. Então a causa não é o nervo estar inflamado e apertado, a causa é o movimento repetitivo. Então após a cirurgia, você vai estar bem em torno de 30, 45 dias, toda a parte cirúrgica foi resolvida e está tudo bem. Você pode continuar com dor? Pode. Por quê? Porque se o seu nervo passou muito tempo sendo apertado, pode ser que ele tenha microlesões, que podem com o tempo se regenerar ou não. O mais importante da cirurgia é que ela vai deixar que a sua mão piore, que a tendência é cada vez piorar mais, então ela vai evitar que você piore cada vez mais e vai dar uma melhora ao seu quadro. Não quer dizer que vai deixar você 100% curado, porque além da lesão no nervo, você ainda tem a sua tendinite relacionada ao movimento repetitivo. E, por exemplo, se você é um professor, um cabeleireiro, melhorou com a cirurgia, você quer voltar à sua profissão. E aí o movimento repetitivo vai estar lá. Mas o tempo de recuperação da cirurgia é em torno de 45 dias, 60 dias no máximo, você já está voltando às suas atividades normais. Lembrando a vocês que na Clínica Koff nós temos ortopedistas que são capacitados a operar e a fazer o tratamento conservador dessa síndrome. Como, claro, aqui é uma clínica, a gente faz o tratamento conservador e nós operamos e encaminhamos a um hospital quando necessário para fazer uma cirurgia, já que nós estamos falando, claro, de uma cirurgia. As pessoas falam, doutor, essa cirurgia é simples, é difícil? Bem, não é que seja tecnicamente uma cirurgia complexa, mas a gente tem que lembrar, e eu sempre lembro aos meus pacientes, cirurgia é cirurgia. Você vai para um centro cirúrgico, você vai ser anestesiado por um anestesista, você vai passar por todo aquele processo anestésico, entendeu? E você vai ter sua recuperação pós-anestesia, vai para o quarto, eu geralmente costumo liberar meus pacientes ou no mesmo dia ou logo no dia seguinte. Então é isso aí o que eu tenho a dizer sobre síndrome do túnel do carpo. Espero que vocês tenham gostado, deem o gostei e participem do nosso canal. Se inscrevam. Um grande abraço, galera!